back and so anytime you stop me, you want your I know. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui com vocês, Deusa Barros, neste dia de hoje, muito feliz, porque graças a Deus o Senhor tem manifestado a sua glória nas nossas vidas. Cada passo que nós damos, o Senhor, Ele está com nós. E para completar a minha alegria hoje, eu quero, meus amados irmãos, contar um testemunho, uma obra de fé, uma obra maravilhosa para vocês. Eu não sei, meus amados, se vocês se lembram daquele testemunho, daquela obra que eu contei para vocês, que eu estava morando na rua, ali debaixo da ponte. Eu só não contei para vocês como foi que eu saí de lá. Por isso, hoje, eu estou aqui com todo amor, com toda paciência, para me contar para vocês, meus amados, como o Senhor me tirou de lá. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai nos dando degrau por degrau. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele me tirou dali. Louvado seja Deus. E aqui eu quero começar a obra que Deus fez na minha vida. Então, meus amados, ali eu estava morando debaixo da ponte. Louvado seja Deus, com a luz que me iluminava, como eu disse para vocês, era somente a luz da lua, a luz da rua, meus amados. Mas só que o Senhor se compadeceu de mim e das minhas duas filhas e deu para nós um terreninho ali dentro de uma favela. E ali aquele terreno, as pessoas já tinham começado a levantar um barraquinho. E aquele barraquinho, meus irmãos, tinha 3 cômodos. Tinha um banheiro, tinha o banheiro, sala e quarto, meus irmãos. Ali, louvado seja Deus, não tinha água encanada, mas pelo menos a luz, o meu ex-esposo puxou um bico do poste e colocou ali no nosso barraquinho. Mas graças a Deus ali já estava melhor. Ali nós já tinha um barraco, ali só tinha cobertura, mas nós fizemos as paredes e nós deixamos bonitinho. Mesmo sendo com um pedaço de madeira, pelo menos eu estava ali, mas minhas filhas em paz. Ali nós encontramos um tambor bem grande, desses tambor de óleo diesel. Nós encontramos ele na rua, no lixão, e nós pegamos e colocamos dentro do meu banheiro. Ali eu enchi de água, e com aquela água, meus irmãos, ali nós tomava banho, eu lavava roupa e cozinhava também. E graças a Deus, meus amados, eu já não passava fome ali, porque aquele barraco, aquela favela, era perto do CEAGESP. E ali no CEAGESP tinha muita fruta jogada. Ali era uma benção, todos os dias. Eu e minha filha e meu ex-esposo, nós ia comer lá no CEAGESP, porque lá tinha todo tipo de verdura. As frutas nós pegava e nós chegava em casa, eu cozinhava, eu continuava cozinhando em cima daquelas 4 pedrinhas, daquelas 4 pedras, com aquela lata de leite ninho. Mas ali eu já estava feliz, meus irmãos. Eu já tinha o temor de Deus, eu já conhecia Deus, e com essa força eu ia continuar. Eu ia prosseguir o meu destino. E ali, meus amados, eu tenho essa obra que eu vou contar para vocês, também é para quem crê, meus irmãos. Porque a palavra de Deus fala que é preciso nós ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui dentro de nós tem que ter a nossa fé. E ali, meus amados, eu me lembro, 6 horas da tarde, eu fui tomar banho para mim ir para a igreja. O meu ex-esposo estava dentro do quarto, deitado, com minhas 2 filhas, que uma tinha 3 anos e a outra tinha 2 anos de idade. E ali eu tomei meu banho e eu tinha um pedaçozinho de espelho bem pequenininho no meu banheiro. E ali, quando eu fui pentear o meu cabelo, que eu olhei ali, meus amados, naqueles espelhos, eu vi 2 mãos. Quando eu vi aquelas 2 mãos, as 2 mãos, era como que aquelas 2 mãos estivessem dentro do banheiro. E ali aquelas 2 mãos estavam assim, para mim. E eu comecei a tremer.
Eu comecei a chorar, mas aquele choro gostoso. E eu chamei o meu ex-marido e disse, vem aqui, José, vem aqui, venha ver. Tem 2 mãos aqui, tem 2 mãos diante de mim. Quando ele chegou lá, as 2 mãos sumiram. E ele disse, eu não acredito que tu já vai para a igreja. Eu digo, vou para a igreja. Eu vou agradecer a Deus pelo nosso barraquinho que Deus nos deu. Ele falou assim, pois você não vai para a igreja coisa nenhuma. Eu disse, eu vou para a igreja. Deixa eu ir na igreja. Hoje eu estou faminta. Hoje eu necessito de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero testemunhar do barraco que ele deu para nós. Deus tirou nós da rua. Deixa eu ir. Meus irmãos, ele entrou ali dentro daquele quartinho, encostou aquela porta. E quando acabar, ele foi, passou mais ou menos uns 5 a 6 minutos, ele me chamou. Ele disse, Deusa, vem aqui. E eu fui lá, inocentemente, quando eu empurrei a porta, ele estava atrás da porta, com uma faca. Aquela faca, meus irmãos, e eu tenho muito medo de faca. Ele estava com aquela faca e fez com aquela faca assim nele. Era como que ele fosse se esfaquear no meio do peito dele. Ele disse, Deusa, se tu for para a igreja hoje, tu vai ver o que eu faço. Aí eu comecei a gritar, eu disse, não faça isso. É o inimigo que quer tirar a tua vida, não faça isso porque eu não vou suportar nem eu nem minhas filhas. Aí ele disse, pois já que eu não posso me matar, então eu vou te matar. Meus amados, escuta bem esta obra que Deus fez. Ali, ele já não estava mais com aquela faca apontada para o peito dele. Ele pegou aquela faca e fez assim para mim. Aquela faca, meus irmãos, quando ele levantou assim para mim, ela vinha direto aqui na minha garganta, pois o meu ex-esposo era bem mais baixo do que eu. E quando ele fez assim, para me esfaquear, novamente eu vi aquelas 2 mãos. Só que dessa vez, meus amados, eu vi aquela mão diferente. Porque quando ele levantou a faca assim para me esfaquear aqui na minha garganta, aquelas 2 mãos, uma mão colocou assim na minha frente e a outra mão pegou assim no braço dele. E eu pude contemplar aquelas mãos. Tinha 2 cicatrizes no meio das mãos. Eu tive certeza que aquelas mãos eram as mãos de Jesus. Pois tinha uns cravos no meio das mãos, meu irmão, minha irmã. Eu vi as mãos de Deus. Tinha ali 2 cravos nas mãos dele. Uma, o Senhor colocou na minha frente para que aquela faca não viesse me furar. E a outra, ele pegou assim no braço do meu esposo. Aquela faca caiu na mão do meu esposo. E meu esposo caiu no chão. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu pensei que ele tivesse se matado, mas não. Ele caiu no chão para um lado. E aquela faca, meus amados, caiu para outro lado. Quando acabar, ele ali se levantou, se assentou no chão. Ele não teve coragem, ele não teve força de olhar na minha face. Ele falou, quer saber de uma coisa, Deusa? Se tu quer ir para a tua igreja, vá, porque agora eu tive certeza, porque eu também pude contemplar aquelas mãos, só que aquelas mãos estavam a teu favor e contra mim. Aquelas mãos me empurrou quando eu fui te esfaquear. Eu não acredito. Por que isso aconteceu contigo? Eu disse, Deus, mais uma vez, Ele mostrou que Ele está na minha vida e cuidado. Porque a palavra de Deus fala que ai daquele que tocar nos ungidos de Deus, ai daquele que tocar na escolhida, por mais pequenininha que nós seja, porque nós somos como a menina dos olhos de Deus, meus amados. E aí, meus irmãos, não fica só aqui essa obra. Eu fui para a igreja e quando eu cheguei lá, Deus usou a boca do servo dele e disse que naquela tarde, naquela noite, o Senhor tinha me dado um livramento, porque naquele exato momento era para mim estar dentro de um caixão. Mas como Deus me amava muito, Ele tinha me dado um livramento. E que ai daquele que tocasse em mim, porque eu era preciosa para Ele.
E essa foi a obra, meus amados, que o Senhor fez na minha vida. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não tema o que te pode fazer o homem. Minhas irmãs, você que às vezes é proibida de ir na casa de Deus, às vezes o teu esposo te segura, muitas das vezes ele diz, se você for, eu vou te matar, ou se você sair para a casa de Deus, eu vou fechar a porta, você não entra mais. Não, minha amada, coloca Deus acima de tudo, coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus, Ele tem poder de te livrar, Ele tem poder de te guardar, assim como Ele me guardou. Eu vi as mãos de Jesus. Eu vi aquelas duas mãos estendidas sobre mim no meu banheiro. Eu creio que Deus já estava me livrando, porque ali poderia ter acontecido algo maior. Quando eu chamei meu ex-esposo para ver aquelas duas mãos que estavam assim estendidas sobre mim. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que as mãos, eu não vi os braços todos, mas as mãos, era aqui, do joelho, era como se aqui fosse o joelho até as mãos. Eu vi dos joelhos até as mãos. E aquelas mãos, ela estava furada. Ela tinha os dois buracos. E eu creio que ali foi onde Jesus foi pregado na cruz do Calvário. E quando eu chamei meu ex-esposo, ele veio correndo. Quando chegou lá, aquelas mãos tinham desaparecido. Por que que desapareceu? Porque ele não era digno de ver as mãos do nosso Senhor Jesus. E quando, meus amados, quando eu entrei naquele quarto, que eu vi ele com aquela faca, assim, apontada para o peito dele, Deus sabia que eu não ia suportar ver aquele homem se matando na minha frente. E aquelas duas crianças, que uma tinha 3 anos e outra 2 anos. Mas, meus irmãos, quando ele achou melhor não se matar e matar a mim, quando ele virou aquela faca aqui, para me esfaquear na minha garganta, aquelas mãos novamente apareceu, só que de maneira diferente. Uma colocou as mãos assim, na minha frente, e a outra pegou no braço dele, no braço do meu ex-esposo. Aquela faca caiu no chão, e meu esposo caiu no chão, atemorizado, pois disse e afirmou para mim que nunca tinha visto algo igual. E ali ele me liberou naquela noite para mim ir para a casa de Deus. E aqui eu estou neste dia de hoje, meus amados, minhas amadas, contando esse testemunho, esta obra maravilhosa, porque eu contemplei, eu tive a sorte, eu fui privilegiada por Deus, de eu ter contemplado as suas mãos. E ali eu pude ver os cravos, a qual o Senhor foi pregado na cruz do Calvário. E eu estou muito feliz e agradeço a Deus todos os dias, porque em meio à minha luta, às provas, eu me lembro daquelas mãos, com aquela cicatriz, no meio da palma da mão do Senhor. E foi assim, meus irmãos, que aconteceu. Ali o Senhor, Ele me livrou daquela facada que meu ex-esposo ia me dar. E eu ainda não era batizada, eu só tinha 1 mês que eu tinha me entregado totalmente para Deus. Mas o Senhor já cuidava de mim. Ele também cuida de você, meu irmão e minha irmã. Creia tu somente no Senhor. Coloca a tua causa, a tua necessidade, porque o Senhor, Ele é bom. Ele nos livra e Ele entra aonde Ele tiver de entrar. E aqui eu quero deixar a paz de Deus para todos vocês que estão me ouvindo. E muito obrigado, meus irmãos, por se inscrever no meu canal, por dar o seu joinha. E não deixe de visitar o meu canal, porque Deusa Barros não conta mentira e nem história de carunchinha. Eu não ando pregando mentira e nem falando mentira, como você vê muitas coisas aí, que anda mentindo, que anda inventando, acrescentando. Não, eu estou contando somente o que Deus me mostrou, porque Deus
A palavra de Deus fala que ai daquele que aumentar um tio ou que tirar um tio da palavra de Deus. Hoje em dia você vê muitos aí brincando de ser crente, brincando de profetizar, muitos aí brincando de curar as pessoas, cobrando pela pregação. Mas aqui comigo não, meus amados. Aqui eu conto somente a obra que o Senhor fez comigo. E eu quero me despedir de vocês com a santa paz de Deus e que Deus abençoe a todos.